nós somos sentinelas. Temos que ser sentinelas. E ainda hoje veio pouquíssima gente. Eu acredito, se você está aqui, o Senhor está te chamando a ser sentinela. Vou explicar aqui. Neemias, aprendendo com Neemias, Neemias viu que a situação era grave. Você já viu também, a situação é grave. E ele fez o quê? Ele foi lutar para reconstruir as portas das muralhas, para o inimigo não continuar destruindo. Porque se você só olhar e falar assim, mas a situação é ruim mesmo, mas a situação, eu vejo muita gente fazendo isso, viu? Muita gente falando assim, não adianta, não vai ter jeito, vai ser assim mesmo, isso vai para o fim, isso vai acabar. Isso não é a fé em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não falou, fica sentado aí e espera que tudo vai acontecer. Jamais ele fez isso, ele nunca falou isso. Ao contrário, ele fala assim, ide e transformai, vai e muda o mundo. Não foi o que ele falou? Ele fala assim, vai e muda o mundo. Você é sal da terra, você é a luz do mundo. Então não é para você achar que vai ser tudo, vai ser o fim, vai acabar, então eu vou ficar sentado e de preferência com o celular, né? Se não tivesse o celular, aí a gente não ia conseguir também, né? Fica aí com o celular dentro de casa, vendo as coisinhas ali, vendo as notícias, vendo o que vai acontecer, aprendendo, porque tem muita gente que fala assim, não, eu não preciso ir em nada. Na missa eu pego o celular e acompanho a missa. Eu pego o ensinamento, um monte de ensinamento, inclusive muito mais do que poderia a gente ter acesso, não é? Porque antes eu tinha que ir lá no encontro, ficar 3 dias no encontro, para mim aprender e tal. Agora eu pego o celular e pego todos aqueles ensinamentos das pessoas muito boas, inclusive muito ungidas, e assisto tudo no mesmo dia, coisa que eu jamais conseguiria. Só que não é o ensinamento que Jesus deu. Jesus deu o ensinamento, vai. Ele não disse, fica aí e pronto, vê o que vai acontecer, vai chegar a hora que eu vou voltar e vai acabar tudo. Vai ficar esperando, pode ser que quem ficar esperando ou quem se esconder, o Senhor vai falar assim, servo mau e infiel. O que você fez? Você ficou escondido? Entenderam? Então, nós não somos chamados a ser essas pessoas que ficam escondidas. Nós somos chamados a ir pelo mundo. E ir é uma coisa ativa, você tem que fazer. Neemias entendeu isso, ele podia ter ficado quietinho na dele lá, chorando, ai que pena, como está destruído o meu povo, ó como a cidade está destruída, ó que ruim a situação. Ele podia ter ficado assim, ele não tinha problema nenhum, ele tinha condições, ele tinha um bom emprego, podia ficar muito bem dentro da sua casa, lá do seu mundinho e pronto. Não, ele pegou, largou tudo aquilo e foi fazer a libertação e a reconstrução. Nós não estamos nesse mundo para ficarmos parados, mas para fazer o que Deus espera que a gente faça, cada um diferente do outro, mas Ele espera que a gente faça isso. Não estamos aqui para viver separados e parados, não, estamos aqui para construir, libertar e reconstruir, foi o que Neemias fez. Ele foi lá, viu a situação, a gente já meditou para o capítulo 1, 2 e 3, ele foi lá, viu a situação, viu que estava tudo destruído, teve uma estratégia de não contar para ninguém que ele estava fazendo isso, e foi entendendo a situação que estava ali. E começa a reconstruir, e ele começa assim, ó, cada um na frente da sua casa, que quer dizer o seguinte, você não tem que reconstruir o planeta. Porque se você quiser fazer isso, já desista, você não vai conseguir. E vai te cansar demais, vai te deixar esgotado. Você não tem que reconstruir o Brasil inteiro, porque você vai ficar cansado, esgotado e não vai aguentar. Você tem que reconstruir aonde você foi plantado. Aonde você está é onde você tem que reconstruir, é onde você foi plantado. Se cada um conseguisse entender e fazer isso, a gente conseguiria a melhoria, né? Ao invés de pensar que eu tenho que reconstruir lá do outro lado do mundo se eu estou aqui.
Então, assim Neemias fez, deu a instrução para as pessoas e disse assim, ó, cada um reconstrói a porta na frente da sua casa, quer dizer, aonde você está plantado, seja lá o que for a tua vida, ali onde você está, ali você deve reconstruir, seja a sua família, seja o que você estiver fazendo na vida. E ele chega no capítulo 4, que é o que eu quero pegar aqui, quem quiser pegar, capítulo 4, ainda hoje é o capítulo 4. No capítulo 4, ele começa dizendo que tinham os inimigos ao redor, que falaram assim, o que esse boboca pensa que vai melhorar alguma coisa? O que ele pensa que ele vai fazer? Ele pensa que vai conseguir? Ele não tem nem força e nem pessoas. É a mesma coisa que o inimigo faz com a gente o tempo inteiro. Ele afronta e diz assim, você não desiste, para com isso. O que adianta isso aí que você está fazendo? Não vai adiantar nada, você não vai conseguir nada. O tempo inteiro o inimigo faz isso, seja pelas pessoas que falam isso para a gente, seja por ele mesmo falando para nós nas situações e falando assim, larga a mão, para que você vai ficar fazendo isso? Você não vai conseguir nada. O inimigo fez isso com Neemias, ficou afrontando ele, ficou provocando ele. Mas mesmo assim, ele sabia que Deus não queria que ele desistisse. É a mesma coisa que para você. Muitas vezes você tem essa afronta, desista, para, chega, deixa para lá, não liga mais. Você tem essa tentação, isso o inimigo faz mesmo, mas aí é quando você fala, não, eu não desistirei, eu continuarei lutando pela reconstrução da minha casa, a reconstrução da minha porta e a reconstrução desse mundo que eu estou, que é aquele ali que você está. Eu continuarei, eu não desistirei. Neemias teve essa provocação dos inimigos que ficavam, o que você está pensando, seu boboca? Você não tem nem força. Isso daí vai vir uma raposa, vai subir no muro, o muro já era, vai cair na hora, porque você é fraco. É isso que o diabo queria dizer e diz para mim e diz para você. Ele diz o tempo inteiro isso. Desista, você não vai conseguir, você é fraco, você não consegue. Ele tenta fazer isso com a gente o tempo inteiro. Mas nessa hora foi que Neemias disse, não, mas eu vou conseguir, não desisto. Ele tomou a postura. Então é o que a gente tem que fazer. Mesmo sabendo que a obra é difícil, mesmo sabendo que tudo está difícil, mesmo sabendo que você está com um monte de inimigo nas tuas costas querendo te derrubar, mesmo sabendo, é postura. Está entendendo? É postura, não é coisas que acontecem. Eu preciso de uma confirmação, vou abrir a Bíblia 3 vezes, que tem gente que faz isso. Vou abrir a Bíblia para ver se Deus me confirma que eu tenho que ficar. Não, essa é postura, você que vai tomar postura, vai dizer não precisa de confirmação nenhuma, não precisa de ninguém vir me falar nada. Eu não vou desistir de reconstruir aquilo que Deus quer que eu reconstrua, que é com certeza a minha casa, com certeza, acho que Deus não quer que eu reconstrua a minha casa, você está enganado. É para você reconstruir a história da tua casa, com certeza, porque você está lá, você nasceu lá, é porque o Senhor espera que você faça alguma coisa. Então, reconstruir a história da minha casa e depois, com isso, vai reconstruindo tudo, né? Todas as outras coisas vão sendo reconstruídas e parte da nossa postura, né? Então, fala para a pessoa do lado, a postura é você que toma. O que tem que fazer? Não é Deus que vai vir e falar para você, ou vai ter um profeta que vai chegar para você, que vai profetizar que você vai reconstruir. Não, é uma postura, como Neemias teve. Ninguém veio falar para ele, você não veio do céu e falou, vai lá e faz isso. Não, ele olhou a situação, viu que era grave e falou, não, eu vou me posicionar. E é isso que nós temos que fazer. Esses 4 capítulos, esses 3 capítulos de Neemias, eles ainda dizem isso, toma postura diante do mundo, tá?
Depois que aconteceu isso e eles começaram a reconstruir, vamos lá no capítulo 4, esse momento que eu quero pegar, no capítulo 4, no versículo 11, pode ser? E diz assim, Neemias disse, a obra é grande e extensa, e nós estamos espalhados ao longo da muralha, longe uns dos outros. Reuni-vos em torno de nós, no lugar de onde ouvirdes sair o som da trombeta, e nosso Deus combaterá por nós. Assim, pois, nos entregávamos ao trabalho desde o raiar da aurora até aparecerem as estrelas. Naquela época, eu disse ainda ao povo, cada um com seu servo deverá passar a noite em Jerusalém. Dessa forma, utilizaremos a noite para montarmos guarda e o dia para o trabalho. Mas nem eu, nem meus irmãos, nem meus homens, nem os guardas que me escoltavam, ninguém tirava a roupa. Cada um conservava sua arma na mão direita. Então, veja só, aí termina aqui o capítulo 4. Diante de tudo aquilo que ele sabia que não podia desistir, de todos aqueles inimigos, ele dá uma instrução que é assim, cada um tá em um local trabalhando com uma mão, com a arma na outra mão, que a gente já falou isso, com uma arma com uma mão ele reconstrói, com a outra ele se defende. E diz ainda que eles nem trocavam de roupa, nem dormiam, passavam o dia todo. Quer dizer, o que significa para mim? Que eles estavam de prontidão. E hoje o tema que eu quero falar é que nós temos que estar de prontidão se nós quisermos ganhar essa batalha, se nós quisermos fazer essa reconstrução e chegar lá no fim, como acontece lá em Neemias, ele termina e daí vai louvar e glorificar a Deus, mas ele teve que passar um percurso. E o que eu quero falar desse capítulo 4, o fato de uma mão trabalha com a outra tem a arma, não dorme à noite, não troca de roupa, e além disso ele diz assim, na hora que você escutar a trombeta, nos reunimos, que significa assim, na hora que tocar a trombeta é para um alerta para nós termos uma estratégia, talvez diferente, talvez mudar, ou talvez venha um inimigo. Então eles tinham uma trombeta que tocava, daí todo mundo escutava e vinha ver qual era o plano. O que fica muito claro para mim quando eu leio isso? Que nós precisamos estar alerta, que nós precisamos estar em sentinela, para escutar a trombeta e para saber o que vem pela frente. E fazer um planejamento de acordo com aquilo que vem pela frente. Se você não souber o que vem pela frente, você é pego de surpresa. Se o inimigo vier numa hora que você não está esperando, você vai ser derrotado, não se iluda. Você vai pedir pelo amor de Deus, mas você só vai recuperar um pouquinho do que você conseguir mesmo com Deus, se você não estiver preparado. Então, o estar preparado como sentinela é muito importante e sempre foi na Bíblia. Não é só Neemias que faz isso. A Bíblia nos conta muitas coisas, eu peguei aqui, que demonstram a importância de estarmos sentinela. Temos lá, Amós capítulo 3, versículo 7. Diz assim, eu anotei aqui. Amós, capítulo 3, versículo 7, diz assim, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro avisar os seus servos e os seus profetas. Então, eu preciso escutar a Deus, saber o que Deus pensa, saber o que Deus está falando, saber que Deus diz assim, vai para a direita, ou Deus diz, para, não vai, ou Deus diz, para a esquerda. Eu preciso escutar a Deus.
Senão eu vou sair que nem um cavalo louco, um burro, né, como fala na Bíblia, desembestado, e vou me machucar, porque eu não estou sabendo para onde que eu estou indo, eu não estou escutando a voz de Deus. Então a primeira voz que eu tenho que escutar é a voz de Deus. E Ele fala, aí em Amós nós vemos, Ele sempre fala. Aí você fala assim, mas Deus não fala comigo. Não, é porque você não está escutando. Ele fala, é que você não está escutando. E é isso que nós vamos tratar hoje, você tem que escutar. Se você não escutar, você vai sair desembestado, vai fazer um monte de besteira, depois vai chorar lá na frente e vai ter que, é o leite derramado, sabe como é que é? Não tem mais jeito de voltar, não volta mais. Então é importante, primeiro, eu preciso escutar a Deus, porque Ele fala. Fala para a pessoa do lado, Deus fala, você tem que escutar, Ele fala. Ele fala, não é que Ele não fala, é você que não escuta. Fala para a pessoa, é você que não escuta, porque Ele fala. E é isso que nós temos que tratar em nós. Primeira coisa, eu tenho que ser um homem e uma mulher que escuta a Deus. Eu tenho que ser um profeta para sair profetizando. Não, isso eram alguns que tinham um dom de falar para os outros, como tinha, principalmente no Velho Testamento, os profetas, porque era uma voz de Deus. Mas não é, você não precisa ser um profeta. Eu não tenho o dom da profecia, então não adianta que eu não vou escutar a Deus. Eu não posso falar nada porque eu não sou profeta. Não! Você vai escutar a Deus, porque a promessa de Deus é que Ele não deixa de falar com aquele que é dele. Você entregou sua vida para Deus, você é de Deus, você está buscando. Busque escutar a Deus. Se você não escuta, você vai começar hoje a falar, Senhor, eu quero te escutar. Eu quero aprender a te escutar. Primeira coisa é essa. Depois eu peguei uma outra passagem aqui, que é o Isaías 21. Você podia ler, Sidney, Isaías 21, do 5 ao 12. Põe a mesa, estendem o tapete, comem e bebem. Alerta capitães, untai o escudo. Porque o Senhor me disse, vai postar uma sentinela, que ela te anuncie o que vi. Se vir uma fila de cavaleiros, 2 a 2, uma fila de asnos, outra de camelos, que preste atenção, muita atenção. E então grite, eu vejo. Em meu posto de guarda, Senhor, eu me mantenho o dia inteiro. Em meu observatório, permaneço de pé todas as noites. Eis que vem a cavalaria, cavaleiros 2 a 2, tomam a palavra e dizem-me, caiu a Babilônia, todos os simulacros de seus deuses foram despedaçados contra a terra. Ó povo meu, pisado, malhado como grão, o que aprendi do Senhor dos Exércitos, do Deus de Israel, eu te anuncio. Oráculo contra Duma, gritem-me de Seir, sentinela, quanto resta da noite? Sentinela, quanto resta da noite? E a sentinela responde, amanhã chega, igualmente à noite. Se quereis sabê-lo, voltai a interrogar. Oráculo das estepes, passai a noite nas brenhas da estepe, caravanas de dedanitas, e de levar água àqueles que têm sede, habitantes da terra de Temã, e de oferecer pão aos fugitivos, porque fogem diante das espadas, diante da espada nua, diante do arco retesado, diante do rude combate. Pois eis que o Senhor me disse, ainda um ano, contado com os anos do mercenário, e desaparecerá o império de Cedar, e só ficará um punhado dos valentes arqueiros, filhos de Cedar. O Senhor, Deus de Israel, os disse. Então você veja que são várias situações onde
sentinela é que vai enxergar o que vai acontecer. Nós, povo de Deus, aqui na terra, não é para mim, não é o escolhido, não é o fulano escolhido, porque senão nós estávamos perdidos se fosse um fulano só. Você ia ter que ir atrás do fulano. Não. O Senhor quer sentinelas que vejam, que tenham esse anúncio do que vai acontecer e do que deve fazer. Percebe como eles valorizam o sentinela? O sentinela olha do muro e fala assim, ó, o inimigo está vindo. E aí você sabe que você está lutando, você vai lutar contra o inimigo, porque ele está vindo. E aí ele olha e fala, ó, o inimigo ganhou, agora você vai ter que fazer, você vai ter que ajudar com pão, com água lá, você vai ter que ajudar os fugitivos. Então é muito direcionado e com muita objetividade. Não é uma coisa solta, qualquer coisa, vai ganhar, vai perder, no final vai dar tudo certo, no final Jesus vai voltar e vai dar tudo certo. Claro, mas isso não é ser sentinela. Claro que Jesus vai voltar no final, não sei quando, claro que tudo vai se resolver não sei quando. Isso não é ser sentinela. Ser sentinela é objetividade, é hoje. O que está acontecendo? Hoje, sentinela está olhando e falando, prestando atenção, né? Dia e noite, sem trocar de roupa, que nem diz Neemias, prestando atenção e falando assim, o inimigo está vindo do lado esquerdo, então fortalece o lado esquerdo, que é por onde ele vai entrar. O inimigo está vindo através de tal situação, então fortalece que o inimigo está vindo dessa situação. Sentinela é isso, e nós temos que ser sentinelas, nós temos que colaborar com o Espírito Santo e ser sentinelas, seja na nossa vida, seja no ambiente que nós estamos. Falar, não, esse não é o caminho adequado para se ir. Nesse caminho vai ter o inimigo. Tem uma passagem, Sidney, vê se você lembra, que é, eu não consegui achar, que é quando Eliseu, ele sempre avisava o rei. Você lembra dessa passagem? Ele avisava o rei e falava assim, o inimigo vai vir por tal caminho, então você pega o outro. Aí ele pegava o outro e o inimigo não pegava ele. Aí o rei perguntava para ele, qual caminho vai vir o inimigo? E Eliseu falava assim, o inimigo vai vir por tal caminho, então você pega o outro. Até um ponto que o inimigo falou assim, deve ter algum espião aqui, porque vai lá e conta para eles e eles eu nunca consigo pegar eles, parece que tem um espião. Aí alguém fala assim, não, sabe o que é? Lá tem um tal de um profeta Eliseu que conta tudo. Ele conta tudo que o Senhor está planejando, vai lá e conta e eles vão por outro caminho. Isso daí ilustra muito claramente que o Senhor, Ele quer avisar. Olha, eu aprendi muito com aquilo que eu mesmo trouxe aqui para essa nossa formação, com Daniel e com a situação de Paulo. Paulo, quando ele ficou preso lá por vários anos, teve vários profetas que falaram assim para ele, não vá, porque você vai ficar acorrentado, você vai ficar aprisionado. Ele foi avisado, ele foi porque quis. Aí não adianta dizer assim, foi Deus que quis. Não, foi ele que quis, ele foi avisado, não vá, porque você vai ficar preso. E ele foi. Para mim foi muito esclarecedor, porque eu nunca tinha pensado nisso. Eu pensava que era para ele ir e ficar preso. Não, Deus não quer a destruição da gente, não quer a escravidão, não quer a morte, não quer o mal na nossa vida. É nós que não escutamos, como sentinela, e depois tomamos o caminho errado. E depois vai acontecer isso. Ou então escutamos e não obedecemos, né? Porque Paulo foi isso, ele escutou vários profetas, falaram, não vai, e ele foi. Daniel, só um pouquinho, Daniel me chamou muita atenção. Daniel tinha uma lei que proibia de fazer oração pública. Daniel abriu a cortina e foi rezar na janela. Aí, claro que viram ele e veio e prenderam na cova dos leões. Então, quer dizer, ele também provocou, ele sabia que ele estava
estava se expondo. Então, a gente tem que conseguir entender que Deus não tem uma coisa pré-determinada, senão não seria a nossa fé. Seria uma fé, outra religião. Tudo que tem que acontecer vai acontecer. Não, você vai escolher. O rei da Síria, que estava em guerra contra Israel, teve conselho com os seus servos e disse: em tal e tal lugar estará meu acampamento. Mandou então o homem de Deus dizer ao rei de Israel: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios estão ali. O rei de Israel mandou homens ao lugar indicado pelo homem de Deus em sua mensagem. E o rei acautelou-se não apenas uma ou duas vezes. O rei da Síria, alvoroçado por causa disso, chamou seus servos e disse-lhes: não me descobrireis quem dos nossos nos traiu junto ao rei de Israel? Disseram: não foi ninguém, ó rei, meu senhor. Respondeu deles: é o profeta Eliseu, quem conta ao rei de Israel os planos que fazes em teu quarto de dormir. Então, fica muito claro que o Senhor quer avisar, só que a gente tem que escutar. E tem ainda mais um detalhe: Deus também não se presta a ficar avisando sem a gente escutar. Então, se Deus fala, você fala assim: acho que não é não concordo com isso. Não é possível que vai ser isso, não é possível que é assim. Você ficar assim, Deus não vai falar mais, porque Deus não é homem para ficar com essas conversinhas. Ele fala uma vez, você escute e faça. E ele fala, se ele falar sentinela para a direita, e você fica ali, acho que não. Ou então faz igual o Jonas em Nínive, né? Que o Senhor falou: vai para Nínive. Ele pegou o contrário, foi para o outro lado, na outra cidade. O que aconteceu com ele? Um monte de coisa ruim, né? Porque ficar na barriga de um peixe não deve ser nada bom, né? Além de passar tudo aquilo no navio, ainda foi engolido por um peixe, ficou dentro da barriga do peixe. Quer dizer, nada bom. Por quê? Por teimosia, porque não quis escutar. Não quis escutar naquela hora. Não vou fazer isso não. Você tem o direito de escutar ou não escutar. Você é livre, não tem nada pré-determinado não. Você escolhe. Eu quero seguir o que Deus está mandando, ou não concordo, não consigo. Você que sabe. Só que Deus também não se faz de palhaço, né? Digamos assim, que Ele fala e você faz isso, e aí depois você vai ter que chorar lá nos pés dele, né? Ficar chorando: pelo amor de Deus, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. A gente faz isso. Então, é importante você se colocar como sentinela. E mais, aqueles sentinelas que fala lá no Isaías, ele fala assim: sentinela está lá observando, ele fala: está vindo o inimigo ali de 2 em 2, tá vindo tal coisa. Ele vai falando e vai fazendo aquilo, vai tomando uma postura. Deus não fala tudo assim pré-determinado, porque senão, gente, não valeria nem a pena viver. Porque se já está tudo pré-determinado, está tudo certo, para quê? Não faz diferença o que você faz. Não é assim não. Faz muita diferença o que a palavra nos fala. Toda palavra nos diz isso. Não faz diferença sim, as tuas decisões e as tuas atitudes. Aí a gente pode pensar assim: mas Jesus foi morto lá, perseguido, crucificado, mas é porque ele sabia que era isso que ele tinha que fazer. Ele sabia que tinha que fazer isso. Então, o que a gente tem que saber é o que eu tenho que fazer, como sentinela que estou enxergando ali na frente, porque é isso que é o sentinela. Ele está lá em cima da torre, está enxergando longe, e eu tenho que enxergar. E daí eu falo que isso sim, isso não, vou para a direita, vou para a esquerda. Não é uma coisa assim, a esmo, não, é objetivo, com objetivo, porque eu estou vendo lá na frente, e aí eu estou então tomando as decisões. Você vai ver e tomar decisões por quem? Então eu tô na minha vida, e daí eu estou vendo lá uma situação para uma pessoa desconhecida. Por quê? Para que Deus vai fazer isso? Para quê? Que objetivo é esse?
Eu não vou estar vendo coisa que não tem nada a ver comigo. Vocês estão entendendo? É objetivo. Está na frente da porta. Deus vai mostrar o que tem a ver com a sua vida, o que tem a ver com a tua família, o que tem a ver com a tua história, o que tem a ver naquele lugar que você está. Não vai ser lá com um desconhecido que você nunca viu na vida e que você vai... Isso me parece mais uma coisa confusa, para não dizer mais. Não tem lógica. Deus tem lógica. Tudo que Ele faz é com objetividade. E nós é que temos que ser objetivos com Ele, para não ficar fazendo besteira. E além disso, fazer besteira em nome de Deus, que é cheio... Olha, quanto eu já vi de gente fazendo besteira em nome de Deus e depois criando confusão, né? Porque fala coisa que não é, e aí as pessoas vão ficando cada vez mais confusas, vão perdendo até a fé, né? Que é o que nós estamos vendo, já aconteceu. Então, esse capítulo 4 de Neemias vem nos colocar como sentinela. Eu tenho que construir, eu tenho que reconstruir, eu tenho que mandar o inimigo embora, que a gente fez aquela listinha lá dos que tem na nossa vida, eu tenho que mandar ele embora, e eu tenho que ir reconstruindo, mas eu tenho que ser sentinela e saber exatamente para onde eu vou e o que eu tenho que fazer. Até a oração que a gente tem que rezar, porque muita gente pergunta qual a oração que tem que rezar. Aí entra naquela assim, tem o nosso livrinho lá, né, que eu esqueci de trazer. Mas o livrinho tem um monte de oração. Mas eu tenho que saber qual é aquela que eu tenho que fazer para mim, para aquele momento. Não é o tempo inteiro tudo. Senão você fica criando fórmulas sem objetividade. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai ficar cansado. E aí você não vai ver nada de efeito de Deus. E aí você vai desgostando. E aí você pode até perder a sua fé. E o pior que pode acontecer com a gente é perder a fé. Com qualquer um. O pior é perder a fé. Então você não pode sair fazendo coisas malucamente. Ah não, eu tenho que ir no encontro tal lá, de tal pessoa. Eu tenho que ir no cerco de Jericó. Eu tenho que... Tudo bem, você tem que fazer, mas só se o Senhor falar assim, vai... que é isso que você tem que fazer. Vai sentinela, você tem que ser sentinela.